Eu não sei se vocês viram, né? E também lá eu não consegui terminar o conteúdo todo. Vamos lá. Agora sim. Então, bom dia a todos os estudantes, mais uma vez. Os primeiros anos da manhã, do Instituto Carmela Dutra. Vamos iniciar a nossa aula de biologia, logo na segunda-feira, 9 horas da manhã, né, dia 30 de agosto. Então, vamos lá, pessoal. O conteúdo de hoje, né, é respiração aeróbica e fermentação. Mas também a gente pode conhecer esse conteúdo como respiração celular. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Essa parte, quando a gente fala de respiração, evidentemente, e também de fermentação, a gente está falando de processos metabólicos, que é o conjunto de reações que ocorrem no organismo. Então, todo tipo de reação que ocorre no organismo, de seres vivos, é chamado de metabolismo. Exemplos aqui, que eu já havia dado para vocês, né, sobre a questão da síntese de nucleotídeos. Nucleotídeos são estruturas que compõem o DNA, também a síntese de aminoácidos, aí vocês vão lembrar sobre os aminoácidos, né, que o conjunto que várias cadeias de aminoácidos formam o quê? As proteínas e também os ácidos graxos estão ligados aos lipídios, ok? Nesse caso é a degradação desses ácidos graxos aí. Depois nós temos aí o conceito de produtores, que são conhecidos como organismos autotróficos, aqueles que produzem seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Porém, temos também os indivíduos que produzem seu próprio alimento por outras reações químicas, orgânicas, né? No caso é a quimiossíntese. Perfeito? Bactérias autotróficas fazem isso. Processo de quimiossíntese, produzem seu próprio alimento. E temos também os seres consumidores, nesse caso, conhecidos como heterotrófos ou heterotróficos, aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento, que buscam obter energia, obter alimento através de outras fontes, para poder sobreviver. Ok? E aqui ele nos faz a pergunta, como a energia é armazenada na célula. Quando a gente fala de metabolismo, claro que requer energia para acontecer. Tanto na formação como na quebra. Na formação, logicamente, vai haver uma absorção de energia e na quebra vai haver uma liberação de energia. Mas a pergunta é, como a energia é armazenada na célula? Então, nesse caso, o slide nos dá a resposta aqui, bem óbvia e bem simples, né? Nas ligações fosfato da molécula de ATP. Então, pessoal, a energia vai ser sempre armazenada na célula, no ATP, na molécula de ATP. Mais especificamente nas ligações fosfato. Então, pessoal, a energia vai estar ligada aqui, ó, nessas ligações. Vocês estão vendo, ó? Tem 3 fosfatos aqui. Pe, né, é o símbolo do fosfato. Perfeito? Então, aqui nessas ligações com oxigênio que é armazenado a energia. Okay? E a molécula de ATP é tudo isso daqui, ó. Tranquilo? Chamado de adenosina trifosfato. ATP quer dizer adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. E aqui já antecipando, já antecipei um pouquinho, né, desse slide, mas é isso. ATP, adenosina trifosfato, que vai armazenar nas suas ligações fosfato a energia liberada na quebra de glicose. Então, vai ser nessas ligações que vai ser armazenada a energia, né? Quebrando a glicose, tem que lembrar disso. Ok? E quando a célula precisa de energia para realizar algumas reações químicas, as ligações entre os fosfatos são quebradas. Está meio repetitivo, mas para vocês gravarem essa parte, que é a partir da quebra desses fosfatos no ATP que acontece a liberação de energia para processos metabólicos, ok? Vamos seguir. Aqui mostra mais uma vez, né, a molécula de trifosfato de adenosina, e aqui ele já dá nome aos bois, perfeito? Então ele diz aqui, ó, essa molécula é formada pela união de uma adenina, okay, que a gente está vendo aqui, ó, que é essa molécula aqui, ok? Uma ribose. Aí lembre que a ribose forma também, por exemplo, o RNA, tem que lembrar disso, que é um açúcar ribose, que é uma pentose, tá? Porque tem 5 carbonos, se a gente for ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Então tem uma adenina, que é essa estrutura aqui, uma ribose no meio, e essa cadeia com fosfato, que nesse caso tem 3 radicais fosfato aqui, ó. 1, 2, 3, ligados ao oxigênio.
E nessa última aqui é uma hidroxila, que é oxigênio ligado ao hidrogênio. Beleza, pessoal? Perfeito até aí, sim ou não? Tranquilo? Mais ou menos. É bem o estudo de conceitos sobre esse assunto, tá? Aí, após isso, né, bem do conteúdo inicial, a gente começa também a entender agora, para chegar depois em todo o processo de respiração celular, conceito muito importante de aceptores intermediários de H+. Esse H+ aqui, pessoal, é um íon. Não sei como é que vocês estão lá no estudo da química, tá? Se vocês já viram íons positivos e negativos, sim ou não? Sim. Já vimos. Lá com a professora Áurea, né? Já viram, né? Sim. Só um instante, que está em aqui. Então, pronto, pessoal. Então, nesse caso aqui, é formado o íon H+, certo? Que é um cátion, lembre, íon negativo é ânion, isso é lá da química, tá? E íon positivo chamado de cátion. E aqui, há os aceptores intermediários desse íon, que vai ser liberado durante o processo de respiração celular. Perfeito? Então, pessoal, quando você ouvir o termo aceptores, é porque ele vai juntar o íon H+ nele, nessas moléculas aí. Então, temos dois aceptores, pessoal, que é o NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, e o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Ok? E ele diz aqui, ó, são aceptores intermediários de hidrogênio, são intermediários, pessoal, porque eles vão transportar esse hidrogênio para o último aceptor. Que no caso, o último aceptor desse H+, vai ser o oxigênio. Perfeito? Então, ele vai transportar, vai se ligar a esse íon H+, ok? Esse íon H+ foi produzido durante o processo de respiração celular, e depois que ele transportou, ele vai ceder para o oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênio. Mas, professor, por que o oxigênio, presta atenção, por que o oxigênio é o aceptor final do hidrogênio? Por quê, pessoal? Porque o oxigênio com o hidrogênio se liga muito facilmente. Primeira conclusão que a gente chega aí. Uma outra coisa importante disso aí também. A gente está falando, pessoal, de um processo aeróbico. O que é um processo aeróbico? Um processo metabólico que requer presença de oxigênio. Diferente, por exemplo, de processo anaeróbico. Ok? Que não precisa, é um processo metabólico também, mas que não precisa de oxigênio. Tranquilo até aí, pessoal? Então, lembrem. Aceptores intermediários, NAD e FAD, que vão se ligar às íons H+, que vai transportar esse íon H+, para o oxigênio. Tranquilo? É só lembrar, por exemplo, acho que eu já dei, não sei se foi para vocês ou para os primeiros anos da tarde, esse exemplo. Pense na figura do pai da noiva, que vai levando a noiva para o altar. Então, o pai da noiva é o NAD e o FAD, os aceptores intermediários, que vai levando a noiva, que é o H+, até o noivo, que no caso o noivo é o aceptor final, que é o oxigênio. Certo? Vamos lá. E aqui mostra a molécula de NAD, aí vocês vão ver que na molécula dele, pessoal, tem oxigênio, tem hidrogênio, tem anéis aromáticos, vocês vão ver mais sobre essas cadeias aqui, pessoal, lá na Química Orgânica, no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, esse é o famoso NAD, esse daqui é o FAD, parece que é um pouco mais complexo até, né? Ok? Cadeias fechadas, abertas, assim por diante. Vamos lá. Só mostrando aqui as duas moléculas, tá? São os aceptores intermediários de H+, não esqueçam disso. Vamos lá. Pessoal, agora um aluno aí, para economizar um pouco a voz do professor, leia esse slide, por favor, para o obséquio. Posso ler? Tá. Fique à vontade. Pode ir, Isaac. Não tem Ana problema, Rosa quer ler. Ele é cavaleiro, ó. Processo de liberação de energia. Aeróbicos. Ocorre com participação de oxigênio, respiração. Ele é o receptor final de elétrons e hidrogênios. Anaeróbicos, também chamados de fermentação. Ocorre sem utilização de oxigênio. Os receptores finais dependem dos tipos de fermentação. Ok, obrigado. Quem foi que leu? Ana Rosa. Ana Rosa, obrigado. Então vamos lá. Pessoal, aqui só conceitos básicos sobre o processo de liberação de energia. E você já sabe, né? Seres aeróbicos são aqueles que metabolizam, né, a partir de oxigênio. Um exemplo é a respiração, ok? E sempre ele sempre vai ser o aceptor final de elétrons e hidrogênios.
Mas quem, professor, vai ser esse receptor final? O oxigênio, tá? Se tem oxigênio no seu processo metabólico, para poder respirar, evidentemente que o oxigênio que vai ser o receptor final desses hidrogênios e também de elétrons. Aí depois vocês vão ouvir falar mais de elétrons lá na frente, ok? Na cadeia transportadora de elétrons. E os anaeróbios, evidentemente que esse A já nega aqui, ó, lembra lá do português, que A é negação na frente da palavra, né? Então aqui quer dizer o quê? Que não tem a presença de oxigênio nos seus processos metabólicos. Então, um exemplo disso, de processo metabólico de liberação de energia sem oxigênio é a fermentação. Ok? E esses receptores finais, pessoal, vai depender do tipo de fermentação. Aí vamos ter fermentação alcoólica, lática, assim por diante. Okay? Então, o receptor depende do tipo de fermentação. E nesse caso aqui, no processo de respiração, evidentemente que sempre o receptor final será o oxigênio, para carregar o hidrogênio e os elétrons também. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Vamos lá. E agora vamos começar as fases de respiração celular, pessoal. Nós temos 3 fases de respiração celular. A primeira fase é a chamada de glicólise, e essa fase é anaeróbica. Isso quer dizer o quê? Que não vai necessitar de oxigênio para acontecer esse processo, esse primeiro processo de respiração celular conhecido como glicose. Não vai precisar. Isso inicialmente, pessoal. Vocês precisam entender que sim, inicialmente. O processo de glicose lá no final vai precisar de oxigênio sim. Mas eu vou explicar isso direitinho para vocês, ok? Então, o processo inicial de glicólise, que é a quebra da glicose, não precisa de oxigênio. Isso vai acontecer no citoplasma, tá? Perfeito? No citoplasma, tem que colocar isso. Glicólise acontece onde? No citoplasma da célula. Ok? E temos outros 2 processos, que nesse caso, pessoal, esses 2 processos são aeróbicos, quer dizer, precisa da presença de oxigênio, e vai ocorrer dentro das mitocôndrias. Esses 2 processos são ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como fosforilação oxidativa. Esse nome complicado mesmo. Então vamos lá, pessoal. As 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, conhecida também como fosforilação oxidativa. Então pode vir os 2 nomes, cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Ok? Lembrando, a primeira etapa, a glicose acontece no citoplasma da célula, e já o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora ocorrem nas mitocôndrias. Glicose, processo anaeróbio inicialmente, e já o ciclo de Krebs e cadeia transportadora, processo aeróbico, porque precisa de oxigênio. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E aqui mostra a imagem, deixa eu já pegar as coisinhas aqui, deixa eu já mostrar tudo. Isso. Vamos lá. Pessoal, aqui mostra o processo de respiração celular. Ok? Desde a glicólise, que é a primeira etapa, mostra mais a glicólise, mas aqui também mostra algumas coisas relacionadas aos 2 outros processos. Ok? Mas vamos lá, vamos entender bem essa gravura, que tem aluno, pessoal, que entende mais visualizando imagens do que com conteúdo, né? Com texto. Então, vamos lá, então. Então vamos primeiro para cá, para a glicose. Então, por exemplo, um indivíduo consome glicose, okay, carboidrato, açúcar, né? Aí, nesse caso aqui, pessoal, essa glicose vai ser quebrada e vai formar o ácido pirúvico, ou também conhecido como piruvato. Nesse processo, pessoal, de quebra de glicose para a formação do piruvato, aí que vai entrar os aceptores intermediários de H+, o NAD e o FAD. Que aqui, nesse processo aqui de quebra, pessoal, há liberação de hidrogênio. Aí o que acontece? O NAD e o FAD vão transportar. Ó. Tranquilo? Nessa primeira etapa aqui, pessoal, que é chamada de glicose, vai sim formar ATP. Não é só no final da respiração celular que forma ATP. Vai formar ATP na primeira etapa, na segunda etapa e na terceira etapa. Então, a energia vai ser armazenada nessas 3 etapas. Ok? E aqui mostra, ó, que esse NAD depois vai aqui para a cadeia transportadora e o piruvato entrando aqui no ciclo de Krebs. Outra coisa importante que é a glicólise, né, que acontece fora da mitocôndria, acontece no citoplasma. E já a cadeia transportadora de elétrons e o ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria. Perfeito?
Aí, vamos para cá, agora nessa setinha aqui, ó, glicose vindo aqui para baixo. Nesse caso, pessoal, essa daqui é a molécula de glicose, ó, C6H12O6. Quando vocês verem essa forma, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, vocês já sabem que isso daqui é glicólise. Pô, é a glicólise. Glicose. Isso. Aí, como ela foi quebrada, pessoal, ela vai formar duas moléculas de ácido pirúvico, ó, C3H4O3. E nesse processo de quebra, a liberação de 4 moléculas de hidrogênio, tá? De H+, que, evidentemente, quem vai carregar? NAD e FAD. Houve a liberação, o NAD e o FAD está só esperando ali para poder levar, transportar esse hidrogênio para a mitocôndria. Perfeito? Para continuar os processos aí. Aí vimos para cá. Aqui ele só diz, ó, moléculas carregadoras de H+, né? Transportadoras. E cada molécula carrega 2 átomos de hidrogênio. Então, isso é importante também vocês lembrarem, pessoal. Se tem 4 aqui, ó, o NAD carrega 2 e o FAD carrega 2. Aqui eu acho que foi um erro da imagem, tá? Que era para estar NADH2, aqui está só NADH. Tranquilo? E aqui tem os produtos da glicólise, ó. Ele vai formar, no primeiro processo da respiração celular, 2 moléculas de NADH2, 2 ATP na reação, tá? E também 2 piruvatos, ou ácidos pirúvicos. 2 moléculas, tá? Tranquilo, pessoal, essa imagem? Ou começou a ficar difícil? Tudo de boas aqui. De boas? Então tá bom. É só lembrar, ó. Produto final da glicólise, NAD, ATP e ácido pirúvico. 2 moléculas para cada. Lembrando outra coisa, glicólise só vai acontecer no citoplasma. Perfeito? Tem que lembrar das figuras aí do NAD e do FAD também. A glicose se quebra formando ácido pirúvico. E vamos para cá. Só para colocar na cabeça de vocês, ó, presta atenção. A glicólise acontece no hialoplasma, no citoplasma, ok? E já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontece nas mitocôndrias. Vamos seguir. Só continuando aqui, ainda falando da primeira etapa, né? Ele está falando que os carboidratos e lipídios são as principais fontes, pessoal, de energia, e de fato são, né? Os carboidratos, a glicose e os lipídios, os ácidos graxos, tá? Que são quebrados aí, os lipídios são quebrados, formam os ácidos graxos, ok? E os carboidratos aqui, a glicose é quebrada e forma o ácido pirúvico, tranquilo? E esses que são substâncias quebradas para a respiração celular. Acabei de falar isso, né? E aqui no caso, já disse, né, que a glicose é quebrada no citossol, quer dizer, no citoplasma, conhecido como processo de glicólise, né? E forma 2 moléculas de ácido pirúvico. Já falei sobre isso também, mas é importante ressaltar, né? Liberando uma certa quantidade de energia, 4 moléculas de ATP. Pessoal, vocês viram que foram 2, mas depois ele produz mais 2. Aí no final, 4. E também 2 moléculas de NADH2, tá? E aqui já vai consumir oxigênio. Pessoal, quando produz aqui essas moléculas, há um consumo de oxigênio. Por isso que eu disse para vocês. No início do processo de glicólise, não há consumo de oxigênio, não há presente de oxigênio, mas no finalzinho, sim, há o consumo. Tranquilo? E aqui mostrando, ó, glicólise quebrada nesse processo de glicólise, né, para formar as moléculas de ácido pirúvico. E aqui uma imagem interessante da quebra de glicólise, tá? Da quebra da glicose, esse nome está complicado de falar hoje de manhã logo cedo, né? Que é o processo de glicólise. Aqui o que vai acontecer, pessoal? Vai formar 2 moléculas de piruvato, NADH+, e mais ATP formado também. Aí como é que acontece isso, ó, pessoal? Olha a glicose aqui. Aí ela vai ser quebrada, né? Aí aqui está formando 4 moléculas de ATP, certo? E aqui, ó, depois que é liberado o hidrogênio, vem o NAD na história, ó, tá vendo? E carrega o hidrogênio. E aqui formando 2 moléculas de piruvato, o ácido pirúvico. É só uma imagem para vocês entenderem melhor como é que acontece isso. Ok, quem pode ler esses conceitos aqui, por favor? A imagem não precisa, só o texto.
Eu posso. Então, Vamos lá. após a formação dos ácidos pirúvicos, eles entram na mitocôndria, sendo atacados então por desidrogenases e descarboxilases. Logo são liberadas moléculas de CO2 pela célula e hidrogênios que são capturados pelo NAD. Isso. O acétil formado combina-se com a coenzima A-CoA e a nova molécula acetil-CoA. Começa o ciclo de Krebs. Ok, quem foi que leu? Isaac. Hã? Isaac. Não entendi ainda seu nome. Isaac. Isaac, agora eu entendi. Isaac. Eu tinha entendido primeiro Ian, agora eu entendi Isaac. Pessoal, nesse caso aqui, a gente precisa ir com muita tranquilidade, tá? Por isso que eu estou explicando e querendo que a gente fique tranquilo para depois não passar, porque as etapas são complicadas, e se a gente não conseguir, a gente não consegue compreender direito, se a gente não for bem tranquilamente, etapa por etapa, perfeito? Então aqui, pessoal, lembrem, glicólise, no final da glicólise, formam 2 moléculas de ácido pirúvico, perfeito? Aí o que acontece? Esses ácidos pirúvicos, eles vão entrar na mitocôndria, lembrem, a glicólise acontece fora da mitocôndria, lá no citoplasma. Então, acabou o processo, esse ácido pirúvico formado vai entrar na mitocôndria. E quando ele entra na mitocôndria, ele vai ser atacado por 2 enzimas, tá? Que no caso é a desidrogenase e a descarboxilase, tá? Que vai quebrar moléculas de hidrogênio e quebrar moléculas de carbono. Okay? Esse é a função dessas 2 enzimas. Perfeito? E nesse processo, pessoal, de quebra, tá, do ácido pirúvico, a partir dessas 2 enzimas, vai ser liberado CO2, gás carbônico, tá, dióxido de carbono, e hidrogênio, que são capturados pelo NAD. Então, nesse processo todo, vai acontecer a liberação de gás carbônico e de hidrogênio. E o NAD vai estar na história novamente. Lembra, o NAD apareceu lá na glicólise, e aqui também vai aparecer. E vai capturar esse hidrogênio. A função dele é só essa. NAD faz só captura hidrogênio. Tranquilo? Vai estar esperando aí no processo. Nesse caso, pessoal, e eu vou explicar aqui na imagem, o acetil, né, que já é uma nova substância formada aqui, e ela é formada, lembre, né, na segunda etapa da respiração celular, no ciclo de Krebs, vai ser formado e vai se combinar com essa coenzima aqui, que vai entrar no processo para acelerar essa reação. Então, o acetil formado vai se combinar com a coenzima A, e vai formar nova molécula, que é acetilcoenzima A. Okay? Aí vai começar o ciclo de Krebs. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui melhor aqui nessa imagem. Ó, pessoal, lembrem. Piruvato foi formado lá na glicólise, ok? Aí ele vai entrar na mitocôndria, perfeito? Certo? Porque começou lá no citoplasma. Aí o que acontece? Esse piruvato que entrou vai ser atacado pelas enzimas aqui, né? E vai liberar o quê, pessoal? CO2 e hidrogênio. Quando é liberado o hidrogênio, o NAD entra na história e captura esse hidrogênio, perfeito? Nesse caso, como liberou CO2 e hidrogênio, porque piruvato tem carbono, tem oxigênio e tem hidrogênio. Ela liberou nesse processo aqui, porque as enzimas atacaram, né? E houve uma liberação de CO2 e de hidrogênio. Aí formou essa substância aqui, acetil. Ok? Porque não tem mais CO2, não tem hidrogênio, formou isso aqui, acetil. E esse acetil, pessoal, se junta com outra enzima, que é chamada de coenzima, que vai acelerar esse processo. A enzima tem essa função de acelerar uma reação química, ok? Quebra e aceleração de uma reação química. E aí o que acontece aqui, ó? Forma, no final, acetilcoenzima A. Aí, de fato, vai começar o ciclo de Krebs. Tranquilo, pessoal? Isso daí? Ou está começando a ficar complicado? Mais ou menos. Prof, tá... Tranquilo. Por enquanto. Pra mim não tá muito tranquilo, não. Tá muito tranquilo, não? Mas qual é a sua dúvida? Diga aí. Não, eu tô tentando anotar, eu tô tentando ver, e algumas coisas das enzimas não tá entrando muito bem na minha cabeça. Pessoal, porque é muito processo, por isso que a gente precisa ir bem tranquilo, tá? E depois eu dou algumas dicas para vocês conseguirem entender melhor. E, por exemplo, vocês conseguem também encontrar no livro ele está bem complicado, tá? A questão do processo de respiração celular.
que está todas as etapas lá bem, bem aprofundadas, mas talvez vocês procurando na internet imagens e resumos sobre esse conteúdo, vocês vão entender melhor. Lembrando outra coisa também, que esse conteúdo cai muito em provas de vestibular. Ok? Então, vamos lá. Aqui só está mostrando a mitocôndria, isso é importante, porque, lógico, que os dois últimos processos acontecem aqui, tá? O ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons acontece aqui, tanto na matriz mitocondrial, ok? E nas cristas. As cristas são essas membranas aqui, ó, que ficam aqui na lateral da matriz. A matriz é a parte interna, ok? Então, vai acontecer o ciclo de Krebs e a cadeia dentro da mitocôndria, na matriz e na crista mitocondrial. Ok? Vamos lá. Quem pode ler esse slide, por favor? Força e fé, segunda-feira de manhã, bora lá. Assunto bem lindo para vocês, né? Posso ler? Sim, fica à vontade. Mitocôndria, formada por duas membranas. A membrana externa lisa e controla a entrada e saída de substâncias da organela. A membrana interna contém inúmeras pregas, chamadas cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons. A cavidade interna é preenchida por uma matriz viscosa, onde podemos encontrar várias enzimas envolvidas com a respiração celular, DNA, RNA e pequenos ribossomos. É nessa matriz mitocondrial que ocorre o ciclo de Krebs. Ok, obrigado. Quem foi que leu? Micael. Micael, beleza, Micael, obrigado. Só então aqui, o importante desse texto, as mitocôndrias, a gente já estudou isso lá em organelas, né? Não vou ficar falando muito de mitocôndria, mas o importante aqui desse conteúdo relacionado à respiração celular é que a cadeia transportadora de elétrons, que é a última etapa da respiração, acontece nas cristas mitocondriais. Isso que é importante aqui pra gente, tá? E no caso do ciclo de Krebs, acontece na matriz mitocondrial. Então, vocês precisam lembrar disso. Pelo lembrou disso, vocês vão acertar questões relacionadas à respiração celular, que tem a ver, logicamente, com cristas mitocondriais e matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial é onde acontece o ciclo de Krebs. E cristas, onde acontece a cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá, continuando aqui a segunda etapa. O ácido pirúvico, né? Eu já falei, mas ele fica repetindo, pessoal, porque precisa repetir de fato para vocês conseguirem absorver esse conteúdo aí. Então, aqui no caso, o ácido pirúvico entra na mitocôndria, vocês já sabem disso, né? Lá aconteceu a formação do ácido pirúvico, lá na glicólise. O piruvato foi formado, né? Entrou na mitocôndria, houve a ação das enzimas, né? E houve a conversão desse ácido pirúvico em acetilcoenzima A. Primeiro acetil se juntou, né, com a coenzima e formou a acetilcoenzima A. Perfeito? Aí ele vai ser metabolizado nesse ciclo, que é chamado de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Mais um nomezinho para vocês aí, tá? Aí no caso aqui ele fala, ó, nessa etapa uma quantidade de energia é liberada, sendo uma pequena parte utilizada para converter 3 nádio em 3 NADH. Lembrando, pessoal, é só lembrar, ó, NAD serve para quê? Para transportar hidrogênio. Okay? E toda etapa, tanto na glicólise, como no ciclo de Krebs e também na cadeia transportadora, vai formar ATP. Tranquilo? Isso é uma dica importante para vocês, tá? Então, aqui, claro que foi formado também 3 moléculas de NADH, ou NADH+, né? Vamos lá. Outra coisa importante aqui, para a gente continuar. Então, no ciclo de Krebs, né, o acetilcoenzima A que foi formado, ele vai sofrer um monte de modificação e vai produzir mais essa substância aqui, ó, o ácido oxaloacético. Assim, e depois que ele forma acetilcoenzima A, vai se transformar nesse ácido aqui, vai recomeçar o ciclo. Só nesse caso aqui, ó, é bem complicado, porque se eu fosse mostrar as imagens do acetilcoenzima, porque é uma fase e tem várias subetapas dentro dessa fase aqui, tá, de transformações. Mas claro que isso é mais para ensino superior, sabe? Vocês não precisam saber. Vocês precisam realmente saber
é que acetil, né, depois formada, vai passar por essas modificações, vai formar esse ácido aqui, ok? E vai recomeçar o ciclo. E essas reações vão liberar 2 moléculas de gás carbônico e produzir 3 moléculas de NADH+, e uma molécula de FADH2, ok? Também. Lembre que acontece também liberação de carbono, acontece liberação de hidrogênio, o NAD e o FAD capturam esse hidrogênio liberado. Então, lembrem lá daquela imagem. Se quiser, eu volto aquela imagem lá, para vocês perceberem. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E aqui, no caso, né, mais um slide que é importante também, são liberados vários hidrogênios, ok? E quando é liberado o hidrogênio, pessoal, lembre, está lá o NAD e o FAD esperando, porque a função dele é transportar, tá? Transportar esses hidrogênios lá para o aceptor final, que no caso é o oxigênio. Então, vai liberando esse processo, lembre, onde há liberação de vários hidrogênios, no ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, perfeito? Que aí vão ser capturados pelo NAD e o FAD e vão se transformar em NADH2 e FADH2, ok? E aqui já vai haver uma liberação de energia. Lembre, vai haver sempre liberação de energia em todas as fases da respiração celular. Então, aqui houve a liberação de energia e vai resultar na formação de ATP, porque é ela que vai guardar essa energia. Tranquilo? Então, o ATP, logicamente, tem que ser formado também. É muita coisa, né, para vocês? Cabecinha de vocês aí hoje. Logo na segunda-feira de manhã, né? Tem que absorver tudo isso. Mas é o que eu posso fazer, né? Eu posso esconder, não posso facilitar a vida de vocês. A gente acaba de acordar, já tem que colocar o caderno na mão, porque senão não lembra nada. Mas tem o slide lá para vocês também darem uma olhada, né? Tem lá no Classroom. Tem. Aqui, pessoal, não se preocupe, porque eu não vou explicar essa imagem aqui do ciclo de Krebs, porque está muito pequena, né? E aqui tem muito detalhezinho, que aí é para vocês ficarem doidos, né? Mais um pouquinho, mas deixa quieto. Vamos só aqui para o final, tá? Aqui no ciclo de Krebs, ó. Uma coisa importante que eu preciso ressaltar. O ácido pirúvico, que foi formado lá na glicólise, né? Vai depois formar o quê? O acetilcoenzima A. Então, aqui ele vai se juntar com os dois. E o processo final vai ser o quê? Ó? Produtos formados no ciclo de Krebs por cada ácido pirúvico. Então, cada ácido pirúvico vai formar o quê? Tá? 3 moléculas de NADH2, uma molécula de FADH2 e um ATP, uma molécula de ATP. Como são 2 moléculas, tá? Vocês lembram que foram formadas 2 moléculas de ácido pirúvico, né? Evidentemente que a gente vai dobrar a história, né? Aí o resultado final vai ser 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATP. E, pessoal, só lembrar também na cabeça de vocês, sempre em todo o processo vai formar ATP, que vai armazenar energia, e também o FADH2 e o NADH2, ok? A liberação de CO2, quando há quebra, né? E também de H2, que vai ser capturado pelo NAD e o FAD. Tranquilo, pessoal? Mas no final do ciclo de Krebs, essa formação de 6 moléculas de NADH2, 2 moléculas de FAD, H2 e 2 ATP. Perfeito? Quem pode ler esse slide aí pra gente, por favor? Estou esperando, fosse fé. Animação. Segunda-feira. Segundou. Bora, pessoal. Tá. Se não tiver ninguém, eu posso? Pode, fica à vontade. É porque eu já li, né? Aí. Não tem problema não, já que ninguém quer ler, mas precisa da participação de vocês. Tá bom. Respiração celular, terceira etapa. Depois, os elétrons de alta energia percorrem a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, que é composta por complexos enzimáticos, onde os elétrons cedem energia e produzem 36 mols de ATP por mol de glicose consumida. Esse processo é chamado de fosforilação oxidativa e ocorre na membrana interna da mitocôndria. Muito obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, nesse caso, já estamos na terceira etapa. Lembrando, a gente já viu a primeira etapa fora da mitocôndria, glicólise. A segunda etapa dentro da mitocôndria, ok? Ciclo de Krebs. E a terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, mas também pode ser conhecida como cadeia respiratória, ou também conhecida como fosforilação oxidativa. É complicado, mas fazer o quê, né? Para que tanto nome assim? Mas
eu não vou esconder o conteúdo de vocês, né? Pessoal, e aqui nesse caso, o nome já está dizendo, cadeia transportadora de elétrons. Logicamente que vai transportar elétrons, ok? E a partir desse complexo enzimático. Então, as enzimas também vão ajudar nessa história aí para transportar todos esses elétrons. E é nesse processo, pessoal, que vai ser produzido mais ATP, tá? Por modo de glicose consumida. Então, a glicose consumida... Oi, pode falar. Isso ainda é no processo aeróbico? Ou nos dois tem? Não, já tá na mitocôndria, já é processo aeróbico, tá? Ah, tá, entendi. Lembra? Perfeito? Na glicólise, no início da glicólise, é anaeróbio, sem presença de oxigênio. No finalzinho já é aeróbio, porque já precisa já da presença do oxigênio. Aí ele vai entrar na mitocôndria, vai começar o ciclo de Krebs. Quando começa o ciclo de Krebs, já tem presença de oxigênio, ok? O oxigênio, nesse caso aqui, já vai ser o aceptor. Beleza? E, evidentemente, que na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons, também tem oxigênio. Quando entra na mitocôndria, já precisa de oxigênio, perfeito? É só lá no início da glicólise que não tem. Okay. Tranquilo? E é nesse processo aqui, pessoal, beleza. É nesse processo aqui, de cadeia transportadora de elétrons, que vai produzir mais ATP. Nesse caso aqui vai ser 36 mol de ATP, por mol de glicose consumida. Então, um mol de glicose, tá? Uma molécula de glicose, para vocês entenderem melhor, né? Uma molécula de glicose consegue produzir 36 moléculas de ATP. Então, quando você consome uma molécula, nesse último processo, que é a cadeia transportadora, produz 36 moléculas de ATP. Perfeito? E aqui vai acontecer na membrana interna, nas cristas mitocondriais. Tranquilo? Que lembram lá que o ciclo de Krebs acontece na matriz e a cadeia transportadora de elétrons acontece na cristas mitocondriais. Vamos seguir. Então aqui, eu acabei de falar, mas é bom sempre repetir, né? A cadeia transportadora de elétrons vai acontecer nas cristas, também é conhecida como fosforilação oxidativa, ok? E é um sistema de transferência de elétrons provenientes do NAD e do FAD. Lembra, pessoal? O NAD e o FAD, eles transportaram lá nos outros processos, tá? Tanto na glicólise como no ciclo de Krebs, transportaram os íons H+, perfeito? Até a molécula de oxigênio, que é aceptou. Caramba, começou uma batedeira aqui, mas vamos lá, vamos seguir. Até a molécula de oxigênio. Okay, que é o aceptor final desse íon H+. Tranquilo? Professor. Calma, vamos lá. Eu acho que eu não fui claro nisso daqui, mas vamos lá de novo. Pessoal, o que acontece na cadeia transportadora de elétrons? Ele vai transportar elétrons. Esses elétrons, eles foram o quê? Foram formados lá do NADH2 e do FADH2. Até a molécula de oxigênio. Perfeito? Vamos seguir aqui. Aí ele diz aqui, ó, os elétrons são passados de molécula para molécula, tá? Vai passando de molécula para molécula, presente nas cristas mitocondriais, chamado de citocromos. Então, essa transferência de elétrons vai acontecer aqui no citocromo. Perfeito? Então, quando o elétron pula de um citocromo para outro, até chegar no aceptor final, que, claro, evidentemente, que é o oxigênio. Vai ocorrer liberação de energia. Então, pessoal, vai acontecer esse transporte de elétrons, tá, entre as moléculas, ele vai ficar pulando de um citocromo para o outro, tá, até chegar onde? Até chegar no oxigênio, ok? Que é o aceptor final desses hidrogênios aí, ok? E nesse caso, só no final, quando ele chega no oxigênio, que vai haver o que? Liberação de energia, que vai ser convertido em forma de molécula de ATP. Ok? Vamos lá. E aqui mostra mais ou menos uma imagem para vocês entenderem melhor como é que é essa situação. Lembre, pessoal, houve aqui formação do NADH2 e do FADH2, né? E aqui vai começar o transporte dos elétrons até chegar no oxigênio, ó, que é o aceptor final. E só aqui que é formado ATP. Só quando chega, esses elétrons chegam, ó, ele vai pulando, ó. Aqui é um citocromo, tá? Pulou de um citocromo para o outro, e aqui chegou esse elétron, depois de tantos pulos que ele deu,
chegou no receptor final, que é o oxigênio, e aqui no final ele forma o ATP. Tranquilo? Isso que é importante. Só lembrar, a cadeia transportadora de elétrons, ele vai transportar elétrons provenientes lá da formação do NAD e do FAD. Ok? Aí, começou o transporte desses elétrons, chegou no oxigênio, formou ATP. Apertando aqui até chegar tudo. Opa. Pronto, vamos lá. E aqui, pessoal, a nossa aula está quase acabando. Aí ele mostra mais ou menos aqui a cadeia respiratória, né? Ou cadeia transportadora de elétrons. Eu não vou ficar falando todos os esquemas, porque eu já falei tudo. Vamos aqui já para o resultado final, tá? O que acontece aqui, pessoal? Vamos lá. Ó. Na glicólise, né, que é o primeiro processo, né, que acontece onde? Fora da mitocôndria, no citoplasma, né? Vai produzir 8 ATPs, ó. 2 moléculas de ATP, 2 NAD no processo final, depois há uma continha, que claro que eu não vou fazer essas continhas com vocês, mas vai dar 8 ATP no final, ok? Depois, ele mostra aqui a coenzima A, que foi lá formada com acetilcoenzima A, né? Vai formar mais 6 ATPs, depois no ciclo de Krebs, 20 mais 4, e no final, na cadeia respiratória, né, de tudo isso aqui, 38 moléculas de ATP. Tranquilo, pessoal? Eu vou tentar procurar um material bem resumido. Fermentação não vai dar tempo nem de a gente começar, tá? Para vocês entenderem. Mas vamos aqui para as dicas. Deixa eu olhar para vocês agora. Respiração celular, basicamente é isso, tá? É um pouco complicado, de fato é. Tem 44 estudantes. Mas vocês precisam, pessoal, entender algumas coisas importantes, tá? Algumas dicas para vocês entenderem, para vocês não errarem questões sobre esse conteúdo. Primeira coisa, quais são as etapas? Glicólise, ciclo de Krebs, e cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como fosforilação oxidativa, tá? Glicólise acontece fora da mitocôndria, no citoplasma. E já começa a questão do transporte do íon H+, a partir do NAD e FAD. Com certeza vai produzir moléculas de ATP aí, que vai armazenar energia. Aí ele entra, tá? Formou o piruvato, entrou na mitocôndria, começou já a quebra, começou já a transformação do piruvato em acetilcoenzima A, tem que lembrar disso, e começou aí o quê? O ciclo de Krebs. Perfeito? Depois, pessoal, no final vai haver liberação de elétrons, esses elétrons vão, a partir do NAD e FAD, vão ser transportados, um pulando de um citocromo para o outro, e isso lá nas cristas mitocondriais, até chegar onde? No aceptor final, que é o oxigênio, o aceptor final de hidrogênios, ok? Que vai formar mais moléculas de ATP, e vai armazenar energia. E claro que a cadeia respiratória, por ter mais energia, por ter mais elétrons, vai formar mais moléculas de ATP. Tranquilo, pessoal? Minha dica é essa. Procurem esquemas na internet para vocês entenderem melhor isso daí. Eu posso procurar, se vocês tiverem dúvida, no plantão, que eu ainda não fiz nenhum plantão. Eu posso tirar também as dúvidas no plantão para vocês. Eu vou ver se eu faço um plantão amanhã, e eu mando o link para vocês, para qualquer dúvida desse conteúdo, para resolução da atividade, tá? Então, deixa eu parar aqui.